Querem apagar a luz para poder ficar melhor para ver o vídeo? Se puder, agora mesmo. Amores, eu vou colocar um vídeo para a gente poder fixar, né, muitas das coisas que eu expliquei sobre o primeiro reinado, tá? Esse vídeo é do Telecurso, vocês sabem que eu sou fã, né? Vai falar aí algumas coisinhas sobre o primeiro reinado. E eu tenho também um outro vídeo que faz aí, né, um resumo também do que foi falado. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, tá? Para não deixar nada escapar. E lembrando, esse assunto será assunto do nosso teste, tá? Vai ser primeiro reinado e período regencial. José, você vai lá fora pegar água? Então, guarda aí. Depois você vai, então, ver isso. Fala rapidão, que eu espero você voltar. Para a gente poder ver o vídeo. Todo mundo junto sabe que não dá, né, gente? José, vai... esse aí já está de bom tamanho. Vamos embora. Espera só um pouquinho, tá? Que o José foi beber água, só para ele não perder. Para a gente poder ver todo mundo junto. Então, ó, muito importante prestar atenção, tá? Ficarem atentos ao vídeo. Aguardar só um instantinho. Parece que é? Estou postando aqui tudo no amarelo. Isso. Então, só um pouquinho, José Augusto voltar. Por que você está gritando, meu amor? Isso,
Tem violão? Sim. Sim. Tem que ser assim. Gente, deixa eu ver que não volta. Chegou ele. Vamos lá. Então, ó, vou colocar, tá? Atenção, hein? Pessoal de casa, eu vou apresentar uma guia por causa do som da sala de aula, tá bom? O meu pessoal vai estar desligado, mas vai normal para vocês, tá? Olha só a mala que sobrou pra mim, Vicente. Ai, meu Deus, agora? Vou carregar isso aqui. Ô, Vicente. Oi. Você não vai se trocar? Nós vamos começar a gravar daqui a 1 minuto, rapaz. Desculpa, eu me entretive aqui lendo o jornal. Eu começo a ler notícias de política, eu esqueço da vida. Mas eu fico pronto num minuto. Pode deixar. Comer, coçar e falar de política é só começar, não é verdade? E política é justamente o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos ver como era a política no Brasil depois da independência, desde a coroação de Dom Pedro I até a sua renúncia. Bom, a gente começa assim que eles se vestiram. Não é mesmo, companheiro? Não falei que eu ficava pronto num minuto? Ora, quem está de volta? Há quanto tempo, nosso ilustre viajante? Eu saí daqui logo depois da independência, 1822. Nós estamos em 1831. 9 anos. Não faz tanto tempo assim. E como sempre, eu volto ao Brasil cheio de histórias para contar. Ei, eu disse que estou cheio de histórias para contar. Eu ouvi. Então continua ouvindo, Aras. Parece até que não ficou interessado. Olha, você vai me desculpar, mas do jeito que vão as coisas, a única história que anda me interessando é a história do Brasil. Mas que história? Nós acabamos de ficar independentes, não fazem nem... 9 anos, o tempo que você esteve fora. E vai dizer que eu perdi muita coisa. E vai dizer que a renúncia de Dom Pedro I é pouca coisa. Por essa eu não esperava. Eu saí daqui, ele tinha acabado de ser coroado. Eu voltei, ele tinha acabado de renunciar ao trono. Agora, eu acho que essa história está muito mal contada. Não. É você que está mal informado. Mas deixa comigo que eu vou te contar essa história direitinho. Independência ou morte! Mas não foram só os brasileiros que comemoraram os novos tempos. Os portugueses que viviam aqui desde a vinda da família real se uniram para dar apoio político ao imperador Dom Pedro I e formaram um grupo que ficou conhecido como Partido Português. Já os brasileiros se dividiram em 2 grupos, os democratas e os aristocratas. E cada partido tinha uma ideia diferente de como o Brasil devia ser governado, certo? Exatamente. Os portugueses queriam que o imperador tivesse poder absoluto, sem limites. Já os democratas pensavam o contrário, que o poder deveria representar a vontade da maioria. E os aristocratas, por sua vez, achavam que o imperador deveria ter poder, sim, mas limitado pela Constituição. E afinal, quem ganhou essa disputa? Pois é, os 3 partidos foram eleitos para a Assembleia Constituinte. Mas quando começaram os trabalhos, em 1823, os aristocratas já tinham dado um jeito de expulsar os democratas da política. Então essa disputa ficou entre os portugueses e os aristocratas. Mas não por muito tempo, não. Peraí, como assim? O que acontece é que o imperador fechou a Constituinte e nomeou uma comissão para elaborar a lei máxima brasileira à sua medida.
a Constituição Política do Império do Brasil. Isso já foi no ano de 1824. O poder estava todo concentrado nas mãos dele. Vocês já imaginaram a briga que Dom Pedro I comprou? De um lado, o imperador e os portugueses. Do outro, os brasileiros. E o campo de batalha era a nossa primeira Constituição. Mas o que é realmente uma Constituição? E por que ela é tão importante? Vamos ver? Seu Gustavo, o senhor precisa entender que a gente não pode mudar as cores da encomenda de uma hora para outra. Tá tudo pronto aqui, tudo, tá tudo... Hã? Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Até mais. Cidinha, seu Gustavo quer que a gente faça os uniformes tudo de novo. E ele pode mandar assim, sem mais nem menos? Sei lá, né? Ele também é nosso sócio, entrou com a maior parte do dinheiro. Não, vou resolver isso já já. Procura aí o contrato social. Boa ideia. Foi para isso mesmo que nós fizemos um contrato. Para ver quem é que tem poder dentro da confecção. E ao mesmo tempo para limitar esse poder. A confecção não pode depender da vontade absoluta do seu Gustavo. Não é porque ele deu a maior parte da grana que ele vai se sentir o dono. Contratos e constituições são coisas parecidas. Ficou mais claro? Contratos e constituições existem para definir quem tem o poder, seja o imperador, o presidente, o Congresso, etc. E, ao mesmo tempo, para limitar esse poder. Aqui no Brasil, nós passamos pela elaboração de uma Constituição em 1988. Você se lembra da briga dos constituintes? Durante esta Constituinte, surgiram muitas divergências entre os deputados. Isso aconteceu porque eles defendiam diferentes ideias sobre a organização do país. Um exemplo foi a discussão sobre o direito de voto dos analfabetos, que foi contemplado no texto final. Outras questões, como reforma agrária e direitos dos trabalhadores, também dividiram as opiniões dos deputados. O resultado dessas discussões determinou os direitos e deveres de todo cidadão brasileiro. Entendeu agora por que uma Constituição é tão importante? Não foi à toa que houve tanta briga por ela no Primeiro Império. Dom Pedro I, que ganhou o primeiro round, dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs a Constituição ao país. A Constituição imposta por Dom Pedro I era centralizadora e conservadora. Centralizadora porque concedeu ao imperador um grande controle sobre o sistema político. Ele possuía o poder moderador que lhe dava o direito de dissolver o parlamento e nomear juízes e a autoridade máxima de cada província. Conservadora porque mantinha a escravidão e limitava a participação política dos cidadãos através do voto censitário. Para ser eleitor ou candidato, o cidadão precisava ter uma determinada renda anual. Isso impedia as camadas populares de votar. Então Dom Pedro enfiou a Constituição de 1824 goela abaixo do povo e todo mundo ficou de boca fechada? Não, senhor. Teve gente que pôs a boca no trombone. A Constituição imposta por Dom Pedro I era centralizadora e conservadora. Centralizadora porque concedeu ao imperador um grande controle sobre o sistema político. Ele possuía o poder moderador que lhe dava o direito de dissolver o parlamento e nomear juízes e a autoridade máxima de cada província. Conservadora porque mantinha a escravidão e limitava a participação política dos cidadãos através do voto censitário. Para ser eleitor ou candidato, o cidadão precisava ter uma determinada renda anual. Isso impedia as camadas populares de votar. Então Dom Pedro enfiou a Constituição de 1824 goela abaixo do povo e todo mundo ficou de boca fechada? Não, senhor. Teve gente que pôs a boca no trombone. Foi aqui na província de Pernambuco que os ventos revolucionários começaram a soprar contra o imperador. Liderados por Frei Caneca, os membros da Câmara da cidade de Recife se recusaram a aceitar a Constituição de 1824. Os recifenses tomaram o poder na província e logo receberam o apoio da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Juntos, eles criaram uma república, que foi batizada de Confederação do Equador.
Me diga uma coisa, que fim levou essa história da Confederação do Equador? Ih, acabou mal. Os líderes do movimento tinham ideias muito liberais. Perderam o apoio dos comerciantes e dos senhores de terra. O governo central mandou as tropas para lá e acabou com tudo. Os líderes foram condenados à morte. O Frei Caneca queria que a Constituição fosse fruto de um acordo, um pacto entre as províncias e o imperador. Uma Constituição a favor da liberdade dos cidadãos. Frei Caneca era um liberal. Daí a sua briga com Dom Pedro, que era um autoritário. Quer dizer, queria ser a única autoridade do país. Frei Caneca foi executado, mas suas ideias não morreram. Continuaram a se espalhar pelo Brasil. Dom Pedro I ganhou a batalha, mas tinha começado a perder a guerra. A Câmara dos Deputados foi reaberta e, junto com ela, a oposição ao imperador. O medo de uma possível reunificação com Portugal voltou a ser o assunto do dia na imprensa, que não economizava críticas a Dom Pedro. O tempo fechou ainda mais com a turbulência das revoluções europeias. Elas acabaram com o absolutismo em países importantes como a França. Não era mais possível justificar as atitudes autoritárias do nosso imperador. O clima político piorou ainda mais no Brasil com a pressão de uma crise econômica provocada por problemas na agricultura de exportação. Pois é, no meio desse tumulto todo, Dom Pedro se envolveu na sucessão do trono português. Queria que a sua filha fosse a escolhida para herdar a coroa. Acontece que os brasileiros, a gente já sabe, queriam distância de Portugal. A atitude do imperador caiu como uma bomba em diversos setores brasileiros. E eles acabaram se unindo para combater Dom Pedro. O jogo político chega a um ponto crítico com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que fazia oposição ao governo. A agitação política chega às ruas. Aumenta o conflito entre os portugueses partidários do imperador e os brasileiros unidos na oposição. Dom Pedro ainda tentou fazer diversas jogadas políticas, mas a coisa só piorava. Havia boatos de que ele fecharia outra vez a Câmara, ficando livre para governar de maneira ditatorial. A reação foi quase imediata. Setores populares foram às ruas para protestar contra a nova medida do imperador. Deixa os comentários para depois e termina a história primeiro. Como acabou? Acabou como você já sabe. O imperador renunciou ao trono em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Foi assim que acabou. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Logo depois da independência, o Brasil se dividiu em dois partidos. O Partido Português, que apoiava Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro. Esses partidos formavam a Assembleia Constituinte. Dom Pedro I fechou a Constituinte e nomeou uma comissão para fazer a Constituição à sua maneira. Ele queria todo o poder para si. O autoritarismo de Dom Pedro não foi aceito. Revoltosos, liderados pelo Frei Caneca, criaram a Confederação do Equador. O fim do absolutismo na Europa, as ideias liberais difundidas por Frei Caneca, uma série de crises econômicas, mais o envolvimento do imperador na sucessão do trono de Portugal, terminou por tornar insustentável a posição de Dom Pedro no Brasil. Assim, ele renunciou ao trono em nome de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. A renúncia do imperador foi uma grande vitória dos grupos políticos brasileiros. Acabou-se o medo da reunificação com Portugal. Era hora de recomeçar a construção do Estado de acordo com os interesses brasileiros. Bom, e agora que você conhece um pouco melhor esse período da nossa história, diz aqui pra gente, quem era cidadão no Império do Brasil? Não precisa responder agora. Consulte seu livro, investigue você também a nossa história. Então, oi? Eu não entendi. Você não está compartilhando com ele. Eu parei de compartilhar, você viu, não? Não. A última pergunta foi, né? Quem são os cidadãos, né? Quem eram os cidadãos do Brasil, daquele período? Quem eram? Eram os grandes proprietários de terra. Né? Era quem tinha dinheiro. Agora, no meio daquele vídeo, que eu até perguntei para vocês poderem ver,
falou uma questão que, inclusive, eu anotei, questão importantíssima, tá? Questão essencial nesse período da Primeira República. Porque a primeira Constituição brasileira foi centralizadora e conservadora. Né? Questão top. Por que ela foi centralizadora? Porque criou o poder moderador, deixando claro que quem controlava era o imperador. E por que ela era conservadora? Porque a escravidão não se mudou, permaneceu a mesma coisa. Então, a primeira Constituição do Brasil, ela era, de fato, centralizadora e conservadora. Centralizava todo o poder nas mãos do imperador, conservava os moldes ainda, né, daquele período de colônia, que era a escravidão, tá? Questão importantíssima. Sabe o que eu adoro? É quando eu falo, tem gente falando junto. Que é exatamente o que eu falei que eu vou botar no teste, na prova. Aí eu quero ver. Eu só não quero escutar o seguinte. Eu não tinha nem anotado isso no caderno. É só não falar isso, tá? Fala, amor. Pode. Quando for possível, assim que for possível, né? Dá uma olhada de novo nesse vídeo. Vê com calma, faz anotações, porque é um vídeo precioso. Eu vou até colocar o link dele. Para você botar telecurso, primeiro reinado, tá? Se vocês colocarem isso, já vai vir essa informação aqui, ó. A Constituição do Império do Brasil. É o nome do... Deixa eu botar o link aqui para você, pessoal de casa, fica bem mais fácil. Oi, meu amor. Então, você vai botar o seguinte aí, ó. Querem anotar? Anotem aí para mim quem quiser, tá? Anotem no caderninho. Vocês botam até assim, ó. Botei o nome do link. Coloca um asteriscozinho, tá? Primeira Constituição brasileira. Primeira Constituição brasileira. Foi conservadora e centralizadora. A primeira, bota o lado que ficou feio sem iniciar, né? A primeira Constituição brasileira foi conservadora e centralizadora. Tá? Isso é importante. Isso. E eu botei o linkzinho aqui no chat. Acho que a amiga já vai conseguir pegar, né? Você pegou o link? Porque aí eu vou até botar ele, ó. Vou até botar ele com igual eu salvo no meu. Peraí, deixa eu achar aqui o meu. Conservadora e centralizadora. Eu vou até botar aqui direitinho, ó. Peraí. Isso. Estou fazendo um M aqui. Ó. Vai ficar mais fácil? Para esse link não ficar perdido, sem saber de onde que é. Vou até botar ele aqui de novo. Só que igual eu salvo, tá vendo? Tá? Dá uma olhadinha de novo. Assiste ele com calma, preste atenção, porque é um vídeo maravilhoso. Agora, amores... A última palavra é o quê? Controlador, centralizador. E conservadora e centralizadora. Centralizadora. Nada, amor. Deixa eu só ver aqui se eu acho o meu outro linkzinho. Cadê? Aqui, ó. Vou mostrar isso aqui para vocês. O Descomplica, tá? Sobre o primeiro reinado. Calma aí. É também. Excelente também para vocês. Tá.
Lembrando que eu vou passar mais anotações para vocês. Ah, não, esse aqui é o mapa. Esse é o mapa, não é o vídeo, não. Peraí. Esse aqui é o mapa. Eu acredito que era o vídeo, mas é mapa. Deixa eu ver o outro vídeo que eu tenho aqui sobre o primeiro reinado. Aqui também, ó. Para a gente poder escutar um pouquinho mais sobre o primeiro reinado, tá? Calma aí. Calma aí. Esse aqui, ele é um pouquinho infantil, mas é bem bacana também escutar, tá? Então, vou botar para vocês também, porque é muito bom também escutar outros modos de revisão. Esse vídeo que eu vou botar agora para vocês, ele não é tão, né? Ele é meio fraco, mas ele é bacana também, tá? Eu vou passar, porque vai acrescentar também mais informações para vocês, vai ajudar no que eu falei, e é sempre bom te ver outros pontos, tá bom? Então, pessoal de casa, eu vou botar aqui depois também no chat para vocês, tá? Então, ó, vou tirar aqui meu microfone para vocês poderem não ter interferência em casa. Gente de sala de aula, atenção! Inicia quando o Brasil se torna independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro... O primeiro reinado se inicia quando o Brasil se torna independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política no país estava dividida em dois grupos: o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em dois grupos: os conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823, foi realizada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Esta Constituição fez a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo seria exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se o predomínio do poder legislativo sobre o executivo. Isso contrariou profundamente as pretensões absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I. Insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, integrado por 10 pessoas, que ficaram encarregadas de elaborar uma nova Constituição. Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foram: o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária. Estabeleceu os 4 poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil. A Igreja ficou subordinada ao Estado. Em 1824 surgiu a Confederação do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. O estopim deste conflito político foi quando a elite de Pernambuco havia escolhido o governador para a província, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.
A repressão ao movimento, determinada pelo imperador, foi violenta e seus principais líderes condenados à morte. Em 1825 surgiu o movimento de libertação da província da Cisplatina. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários combates, que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediadora. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. A derrota do Brasil no conflito gerou insatisfação popular e agravou a crise financeira no país. Com a morte de Dom João VI em 1826, um de seus filhos deveria assumir o trono de Portugal, Dom Miguel, que estava em exílio, ou Dom Pedro. No caso, seria Dom Pedro por ele ser o mais velho. Porém, como ele já era imperador do Brasil, ele perdeu seu direito à coroa. Pensando nisso, ele abdicou o trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade e não poderia reinar. Então, Dom Pedro fez um acordo com seu irmão Dom Miguel para que ele ficasse como regente até Maria da Glória atingisse a idade necessária para reinar, e depois Dom Miguel se casaria com ela. Dom Miguel defendia o absolutismo e Dom Pedro o liberalismo, embora não praticasse isso no Brasil. Em 1828, Dom Miguel quebrou o acordo e foi aclamado como rei com o apoio dos portugueses que eram a favor do absolutismo. Em 1830, foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, que fazia duras críticas ao governo imperial através do jornal O Observador Constitucional. Segundo historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido do próprio Dom Pedro I. Este foi responsabilizado indiretamente pelo crime, fato que aumentou a insatisfação popular ao seu governo, aumentando a crise política no país. Em visita à cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com frieza, já que havia setores da elite mineira que o ligavam ao assassinato do jornalista. Estes manifestantes apresentaram, no momento da visita do imperador, faixas negras simbolizando o luto pelo fato. Ao retornar ao Rio de Janeiro, defensores do imperador, principalmente portugueses, entraram em conflito com seus opositores, maioria de integrantes do Partido Brasileiro. Estes, munidos de garrafas de vidro e pedaços de pau, entraram em conflito com os defensores do imperador, provocando um verdadeiro conflito popular de rua. Como Dom Pedro I estava disposto a defender o direito ao trono português por parte de sua filha, e vendo que sua popularidade estava em baixa no Brasil, ele decide abdicar o trono brasileiro em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I parte para Portugal para lutar contra o seu irmão absolutista e para defender o liberalismo. Perdão, tá, criança? E eu falando. Câmera agora. Espera aí. Agora voltou. Deixa eu colocar para vocês o link desse último vídeo que eu passei, que é um resumo, tá? É um resumo desenhado sobre o assunto. Então, peraí. Para vocês poderem rever em casa. Calma.
Foi bacana, né? Oi? Não. Gente, olha só. Amanhã eu vou trazer para vocês os pontos importantes do primeiro reinado para poder completar o que já tem no caderno e também a atividade, tá? Então, por hoje é só. Tem aí 4 minutinhos para acabar a aula. Já vocês darem uma descansada. Oi. Pode. Lembrando, amanhã a gente vai fazer anotações e os deveres também, as atividades.